Fala, galera! Beleza? Estejam todos abraçados, ok? Mas que calor hoje, né, pessoal? Agora é domingo, 3 horas da tarde. Olha o calor que tá. Aqui no meu laboratório nós estamos em 32,8 de temperatura. Ó, quente, calor. E estamos no inverno, hein? Estamos no inverno. Muito bom, pessoal. Hoje nós vamos falar a respeito de... Continuando, como se fosse continuando aquela aula que nós tivemos do fator RH, que seria então o estudo da DHRN. Professor, o quê? DHRN. São as iniciais do quê? Da doença hemolítica do recém-nascido. Ou também a famigerada eritroblastose fetal, também chamada de doença Rhesus, ou doença do Rhesus. Para quem lembra, o Rhesus é o macaquinho Rhesus, lá de Steiner e Wiener, grupos sanguíneos que nós vimos na aula passada. Gente, na verdade, né, é chamada de doença hemolítica do recém-nascido. Mas venhamos e convenhamos, não é causada por nenhum patógeno, vírus, bactéria, protozoário, não é, tá? Então, de certa forma, não é muito correto a gente falar doença hemolítica, tá? Então seria o que, pessoal? Seria uma anormalidade, uma incompatibilidade, tá? Materno-fetal, mãe e filho. Com relação ao quê? Com relação ao fator RH. É isso, tá? Mas, professor, por que todo mundo chama de doença hemolítica? É colocado assim, tá? Mas, na verdade, é uma incompatibilidade materno-fetal relacionada com o fator RH. Ok? E por que é chamada de eritroblastose? Por quê? Por causa dos eritroblastos. Os eritroblastos eles são largados no sangue em grande quantidade, ainda imaturos e verdes e nucleados. Esses glóbulos vermelhos. Glóbulos vermelhos jovens e nucleados, chamados do quê? De eritroblastos, são largados no sangue por causa da intensa atividade hematopoética. Tá certo? Que ocorre onde? Na medula dos ossos. E devido a essa doença também. Tá? Por isso que a doença é chamada de eritroblastose, por causa dos eritroblastos que são largados ainda muito verdes e nucleados no sangue. Tá bom? Eritro, do grego o quê? Vermelho, né? Tose, no caso blastose, seria o que no caso? Seria broto, gêmula, né? Vermelho jovem, vermelho broto, não muito foi bem formado, imaturos, em grego, ok? Mas essa doença ataca o que, professor? Essa doença ataca, tá certo? As mulheres em estado interessante. As mulheres gravídicas, estado de gestação, aonde, devido a certas condições, né, precisa ter certas condições para essa doença se estabelecer, né, incompatibilidade se estabelecer, para que haja o aborto, então, do segundo filho, do terceiro, tá certo? Do quarto, e aí vai. Tá bom? Agora, pessoal, essa doença hemolítica, ela está relacionada com o fator RH? Está. Com o fator Rhesus? Está. Aquele fator RH que nós vimos na aula passada? Sim, está relacionado com aquilo lá. E quais as condições para uma mulher em estado interessante, tá certo? Desenvolver essa incompatibilidade materno-fetal? Primeiro, vamos lembrar dos pares de genes, os genes, tá certo? Para o fator RH. Para que a doença RH ela se estabeleça, para que seja RH positivo, nós temos o quê? Os pares de genes o quê? Dzão, homozigótico dominante, ou Dzinho, que seria heterozigótico dominante, ou errão, ou errão. Ok? Para ser positivo. Para ser negativo, errinho, tá certo? Recessivos ou Dzinho. Aí seria o RH negativo, ou seja, não possui o fator RH. Ficou claro? Entenderam direitinho? Tá? Então é isso, pessoal. Então amanhã é necessário a mãe ser portadora de um... Ou seja, ela não ser portadora do fator RH, ela ser RH negativo? Sim. E o feto que ela carrega precisa ser necessariamente positivo? Sim. Essa situação já se estabelece a doença hemolítica do recém-nascido? Não. Não e não. Mas como não? Não basta ser apenas a situação da mãe ser positivo
Tá? A mãe ser negativo, a mãe não possuir o fator RH, a mãe não ter o fator RH e o feto possuir, que a doença se estabelece. Não, não. É necessário mais o quê? Outras condições necessárias. E que condições são essas? Contato de sangue para sangue. Gente, pelo amor de Deus. O sangue do feto não entra em contato com o sangue da mãe, tá? Através de plasma, tá? É levado os nutrientes necessários, bem como o oxigênio, através da placenta. Então, não há contato. Para que haja a eritroblastose, tem que ter o contato. Tem. Mas de que maneira esse contato, então? A transfusão sanguínea para a mãe negativa, uma transfusão positiva para ela, tá? Já sensibiliza. O que mais? Durante o parto, durante uma cesárea, o contato de sangue inicial no primeiro filho pode já começar a sensibilização. Rompimento de capilares e vasos da placenta durante a gestação. Pode ter também. Né? E descolamento de placenta também pode levar a isso. Tá bom? O início da sensibilização. Tá? Então essa doença, tá? Ela precisa de condições, né? Precisa de situações necessárias para ocorrer. Não basta apenas a mãe não ter o fator RH carregando um feto positivo. Tá bom? Mas professor, esse feto, se a mãe é negativa, por que o feto é positivo? Ué, para ter esse feto, ela precisa do marido dela. Não é partinogênese. Tá? Então, o pai era positivo, né? E a mãe negativa. Ok? O pai, provavelmente, e certeza, era o quê? Um Dzão, Dzinho, um Rzinho, Rzinho, um heterozigótico dominante, para a mãe ser Rzinho, para juntar os dois, dá 50% de possibilidades de certeza de desenvolver a mãe um feto positivo, de ter eritroblastose posteriormente ou futuramente. Tá bom? Ok? Entenderam? Certo? Tá. Então, essa sensibilização é o contato dos dois. Tem que ter o contato dos dois, da mãe com o feto. Caso contrário, não. E também a ausência de fator RH na mãe e a presença no feto. Tá bom? Tá. Ocorre a produção de anticorpos da mãe contra o feto quando ocorre essa sensibilização? Essa sensibilização ocorre. Ocorre sim. Tá bom? Então essas são as condições. Agora, ocorrendo essa situação, quais os prejuízos que a mãe começa a desenvolver contra o feto? Os anticorpos da mãe, tá? Esses anticorpos com memória, eles vão atacar o feto de uma maneira agressiva, ocasionando uma série de características e sintomas terríveis no feto, tá? De prejuízo ao feto, que leva ao aborto. Anemia severa? Anemia severa no feto. Pode ter? Pode ter. Uma hemólise, rompimento de glóbulos vermelhos, uma hemólise de 15%, até uma anemia o quê? Uma anemia profunda. Deixa eu desligar esse alarme aqui. Isso. Anemia profunda. Ah, tá. Uma hepatomegalia pode ocasionar? Sim. O que é uma hepatomegalia? Um aumento de fígado. Uma esplenomegalia? Sim. Tá certo? Uma esplenomegalia. Baixo também. Tá? Palidez? Muita. Tá certo? Que é mais uma retenção de líquido, com inchaço pelo corpo inteiro, tá? Uma hidropsia fetal, pode. E esse líquido, esse excesso, ele fica retido aonde? Né? A gente chama de ascites, né? Ascites. Essas astites, né? No caso, essas astites, elas podem levar uma retenção de líquido na pele, na pleura dos pulmões, no pericárdio, tá certo? Aonde que é mais? Por exemplo, no fluido amniótico, onde o feto está mergulhado, na bolsa, né? E na própria placenta. Pode. Edemas pelo corpo? Sim. Icterícia forte? Nossa. Com o rompimento, com a hemólise dos glóbulos vermelhos, é liberada uma grande quantidade do que, pessoal? Tá? De degradação de hemoglobina. E com isso também, pessoal, uma bilirrubina é liberada. E esse acúmulo de bilirrubina, principalmente no sistema nervoso central do feto, da criança, né? Sistema nervoso central, como o cérebro, o encéfalo como um todo, aumentando o seu volume e dando uma coloração até que amarelo brilhante, tá? Isso é característica dessa situação.
tá bom? Então existe um monte, né? Esse aumento do sistema nervoso central, como também do sistema nervoso central e o cérebro como um todo, né? A gente chama isso de síndrome de Kernicterus. Síndrome de Kernicterus, tá certo? Todo esse inchaço que existe no sistema nervoso central, né? Obviamente o cérebro e o encéfalo como um todo. Agora, essa lista de sintomas negativos que ocorrem no feto é por causa dessa doença? Sim. Agora, quais as condições? Vamos dizer situações. Tá? Deixa eu beber uma água que está muito quente. Pera aí, deixa o professor. Pera aí, só um pouquinho. Ai, que delícia, né? Bom, primeira situação. A mãe, a ausência de fator RH negativo, carrega um feto positivo dentro dela por causa da participação do pai. Sem rompimento em placenta, sem contato de sangue para sangue, a doença não se estabelece. Zero. Se por acaso teve rompimento de vasos sanguíneos, o descolamento de placenta, uma transfusão de sangue que comece a sensibilização, o corpo da mãe na primeira gestação já começa a criar anticorpos com memória. E o primeiro feto, a primeira criança, o primeiro nascimento normal, a criança não tem absolutamente nada. Mas ficou um saldo dentro da mãe. Segunda gestação, a mãe tem a mesma situação. Carrega um feto dela positivo, RH positivo e ela sendo negativo. O que acontece? Aconteceu também na segunda gestação a sensibilização, houve o contato de sangue para sangue, tá certo? Então, produziu anticorpos contra o feto. Juntou com o saldo anterior, resultado, aborto da criança. É assim, é assim, é assim. Abra a cabeça, como diz um amigo meu, tá certo? Uma pessoa que eu estimo muito, né? Abra a cabeça, vai ser feliz, criatura, pensa bem. É verdade, tá bom? Terceira situação. Na primeira gestação, houve a sensibilização e produção de anticorpos da mãe contra o feto, tá certo? Por quê? Porque ela não tem o fator RH, ela é negativo, o feto é positivo, houve o contato de sangue para sangue, tá? E guardou os anticorpos dentro dela como um saldo. Vamos dizer que ela não fez pré-natal, ela não teve o acompanhamento médico, não ficou sabendo disso dentro dela, não sabia o tipo sanguíneo dela. Segunda gestação. Ah, diferente. Diferente como? Diferente. Segundo filho nasceu o quê? RH negativo, na mesma situação com a mãe, ela também é negativa na segunda gestação. Houve produção de anticorpos, tá certo? Mesmo com a sensibilização de contato de sangue para sangue contra o feto? Não. E por que não? Ué, RH negativo, ausência de RH. O que não existe vai produzir anticorpos contra o que não existe também? Não, então não teve. Terceira situação. Ah, igualzinha à primeira. Carregou o RH positivo do feto e ela negativo, tá certo? Houve contato de sangue para sangue. Conclusão. Saldo anterior do primeiro feto com anticorpos contra a mãe, juntou com o saldo e a produção da sensibilização do terceiro, resultado, aborta o terceiro filho. E assim consecutivamente, e assim por diante. O que tem que fazer então? O seguinte, após a primeira gestação, o primeiro filho, na situação de produção de anticorpos da mãe contra o filho, tá certo? Por causa do RH, ela tem que tomar depois de 72 horas o quê? Tem que tomar a imunoglobulina anti-D. A imunoglobulina anti-D é como se fosse um anti-RH, tá? Uma injeção anti-RH. E tem vários nomes, né? Tá certo? São os antissoros anti-RH. Tem a Matergan, tá certo? Tem a Portogama, tá? Tem a Rofilac e tem também a Rogam. São o que? Aplicações de imunoglobulina anti-D. O que acontece? Quando a mãe toma 72 horas depois do parto, de risco da primeira gestação, é zerado o saldo de anticorpos contra o filho. É zerado completamente esse saldo. Então ela pode, mesmo na segunda gestação, ter a mesma situação que a primeira, não vai ter então aquele saldo anterior para matar o filho, para não abortar o segundo filho, então o segundo filho nasce normal. E toda vez que tiver essa situação de ela negativa, o feto positivo e ter contato de sangue para sangue, ela vai ter que tomar as imunoglobulina anti-D 72 horas depois, tá certo?
da gestação, do nascimento da criança, do parto que ela vai ter. Tá? É muito interessante essa pseudo, né, doença, essa sensibilização materno-fetal. Né? E qual seria a profilaxia? Acompanhamento médico, principalmente o pré-natal que precisa fazer, né? Para o médico ter um acompanhamento do desenvolvimento da criança, bem como a parte de hematologia da criança também. Tá? Então, pessoal, essa é a doença hemolítica do recém-nascido, também chamada doença de Rhesus ou eritoblastose fetal. Ok? Mas cuidado, hein, gente, que nem o professor falou. Não basta ter, porque às vezes você está lá na escola fazendo um experimento de ter pai sanguíneo, aí a aluninha fica sabendo que, nossa, sou RH negativo, caramba, eu vou ter eritoblastose fetal, vou falar para minha mãe, fico desesperado. Abra a cabeça, pessoal. Vai ser feliz, criatura. Não é assim, tá bom? Precisa ter o contato de sangue para sangue, precisa ter as outras condições para a doença hemolítica se estabelecer direitinho, tá certo? Mas existe também, obviamente, a imunoglobulina anti-D que zera depois é tranquilo. Existem muitos casos disso e tudo corre direitinho conforme as orientações médicas durante o pré-natal. Tá bom? Beleza, pessoal. Um abraço para vocês, tudo de bom para vocês e até a próxima aí. Falou!